Vamos falar sobre o nosso último tópico da dilatação térmica dos sólidos, que é como funciona a dilatação dos espaços vazios ou buracos, como você preferir chamar aí. Então eu vou propor aqui duas situações para você responder. Nesse caso aqui, imagina só um disco, tá? A parte branca seria a parte maciça e esse espaço aqui preto, em volta quer dizer um espaço vazio, como se fosse uma arruela, tá? E esse caso daqui, um fio dobrado na forma de uma circunferência, só que fechada. A minha pergunta é bem simples. Se você aquecer esses dois materiais, o que acontece com o buraco nessa situação aqui, vou chamar de situação 1, e nessa situação aqui, na situação 2, o que acontece com o espaço entre essas duas pontas? Dá um pause aí, 5 segundos, e pensa na resposta. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que o espaço vazio se dilata como se ele fosse feito do material. Ou seja, esse buraco daqui, conforme o corpo aumentar de tamanho, o buraco vai aumentar de tamanho também, junto com o material, claro, o material vai aumentar aqui de tamanho e vai ficar preenchido esse pedaço daqui que você está vendo. E agora todo esse pedaço daqui do meio, vou marcar de azul, vai ser o buraco. A mesma coisa vai acontecer com esse anel, não totalmente preenchido. Ele vai aumentar de tamanho e o espaço aqui entre as duas pontas vai aumentar também, com certeza. Bom, isso acontece, você pode pensar de duas maneiras. Uma mais técnica, que seria no processo de fato de dilatação dos átomos que compõem cada uma dessas moléculas. Elas vão estar sempre tentando se afastar. Mas eu acho que tem uma forma um pouco mais simples de você entender isso. Esquece o espaço vazio. Vamos pensar no corpo totalmente preenchido. Imagina esse corpo aqui maciço, tá? Esse disco maciço. E você vai fazer um desenho nele. Você não vai fazer um corte, tá? É um desenho mesmo aqui, ó. Tô rabiscando esse cara. E vou pintar agora esse pedaço daqui de dentro, tá? Como se eu fosse realmente desenhar em cima do material. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aquecer esse material, ou seja, nós vamos esquentá-lo, promovendo uma variação de temperatura. O que vai acontecer? Bom, todo o material ele vai aumentar de tamanho, com certeza, Bom, está exagerado? Sim, está exagerado um pouquinho a dilatação, claro, mas só para você visualizar. O que você acha que vai acontecer com esse desenho que a gente fez aqui no meio? Ele vai aumentar também, Então está aqui o espaço vazio que a gente tinha deixado ali. Eu vou pintar esse cara aqui também, como estava antes. Acho que você já entendeu a ideia, Se não fosse esse espaço vermelho, se fosse um buraco, o resto continuaria se dilatando da mesma maneira. Ou seja, esse pedacinho aqui que eu estou pintando, de azul, ele vai ser responsável por ocupar essa área daqui. E o pedaço vermelho vai ser responsável por ocupar essa nova área vermelha. O que isso significa? Que se você cortasse o pedaço vermelho daqui, não haveria esse pedaço vermelho daqui também. Ou seja, o buraco de fato aumenta de tamanho. E como é que você calcula a área desse buraco? ΔA é igual a 0, beta, ΔT. Quem é esse beta que a gente colocou aqui? É o beta do material. Ou seja, é como se o buraco de fato fosse feito do material que o compõe. Por isso que o tamanho dele aumenta. Legal? Tá, e como é que fica para o anel lá que não era totalmente fechado? A mesma ideia. Então imagina aqui o anel. E aí você vai fazer um desenho nesse anel, tá? Como se fosse um pedacinho aqui. Não é um corte ainda, tá? É só um rabisco que você está fazendo nesse anel. E agora você promove ele
ao processo de dilatação. Bom, eu sei que está super exagerado aqui, tá? Mas observa esse pedaço, ó, o que está acontecendo com a parte que nós tínhamos pintado. Caso você tenha dúvida, ó, veja que ele está vendo um certo ângulo, ele vai continuar vendo esse mesmo ângulo. Só que como o raio aumentou, significa que esse pedaço vermelho também vai aumentar. Então, por isso que se ele não tiver esse pedaço, ele vai aumentar como se ele fosse feito de fato desse material que a gente está vendo aqui. Por isso que o espaço vazio ele se dilata como se fosse feito do material que o compõe. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a dilatação dos líquidos. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.